Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos explorar a fascinante história de Viriato, um dos mais emblemáticos líderes da resistência lusitana contra a poderosa Roma. Viriato, que viveu entre aproximadamente 180 a.C. e 140 a.C., é lembrado como um guerreiro destemido e estrategista brilhante, cujo carisma e habilidades de liderança inspiraram seu povo a lutar por sua liberdade. Simples pastor comandante de um exército, Viriato desafiou o domínio romano com táticas inovadoras e coragem inabalável. Venha conosco desvendar a trajetória deste herói que se tornou o primeiro ícone nacional de Portugal e cujo legado ainda ressoa na história ibérica. Viriato, c. 180-140 a.C., liderou os lusitanos na guerra contra Roma. Em 150 a.C., conseguiu escapar do massacre romano e da escravidão que seus compatriotas, que haviam se rendido pacificamente, sofreram. Viriato continuou a resistir e ascendeu ao comando da tribo. Entre 147 e 142 a.C., obteve várias vitórias consecutivas contra os romanos. No entanto, não conseguiu competir com os vastos recursos de Roma e começou a enfraquecer. Em 140 a.C., reabriu as negociações de paz, mas foi traído e assassinado por amigos próximos. Considerado um dos mais bem-sucedidos e carismáticos inimigos de Roma, Viriato tornou-se o primeiro herói nacional de Portugal. Os lusitanos eram um dos principais grupos tribais celtibéricos da Espanha, o nome romano da Península Ibérica. Suas terras correspondiam aproximadamente ao território do atual Portugal. Em 206 a.C., após Roma tomar os domínios cartagineses no sul da Espanha, os nativos ibéricos se revoltaram. Esses conflitos se espalharam, eventualmente envolvendo as tribos celtibéricas da Espanha Central. Os lusitanos começaram a lutar contra os romanos em 194 a.C., invadindo a Espanha ulterior, a mais próxima das duas províncias romanas na Espanha. Quando as hostilidades finalmente cessaram em 179 a.C., foi em grande parte devido ao respeito conquistado pelo governador romano Tibério Sempronio Graco, o Velho. Foi nesse período que Viriato nasceu. Viriato passou sua infância cuidando de ovelhas nas colinas e terras selvagens. Na adolescência, ele provavelmente começou a participar de ataques locais. Como outros jovens guerreiros celtibéricos, ele tentava provar seu valor no banditismo comum entre as tribos. À medida que crescia, Viriato via as relações de sua tribo com Roma se deteriorarem. Os governadores que sucederam Graco eram gananciosos e oprimiam as tribos vizinhas. Quando as queixas dos lusitanos ao Senado romano não surtiram efeito, os lusitanos retomaram as hostilidades com a Espanha ulterior em 154 a.C. Nessa época, Viriato estava provavelmente na casa dos 20 anos. Em 153 a.C., alguns lusitanos chegaram a cruzar os pilares de Hércules, Gibraltar, e atacaram a África. 2 anos depois, infligiram uma derrota ao governador da Espanha ulterior, Sérvio Sulpício Galba. É provável que Viriato tenha participado em algumas dessas campanhas, ganhando seguidores com seu carisma e liderança. Embora os lusitanos continuassem resistentes, anos de guerra cobraram seu preço. Viriato provavelmente perdeu familiares e amigos próximos. Exaustos de terem suas casas queimadas, seu povo morto ou escravizado, os lusitanos enviaram emissários a Galba. Ele lhes disse que compreendia seus motivos para a guerra. A pobreza do sol e a penúria os forçam a fazer isso. Mas darei boas terras aos meus pobres amigos e os colocarei em um país fértil, em 3 divisões, Apiano, História Romana, Vi. X59, 60. Viriato tinha ouvido falar do grande Graco pelos anciãos. Talvez Galba também fosse um homem de palavra. Viriato reuniu homens, mulheres e crianças nas aldeias da Lusitânia. Eles partiram com seus pertences, carroças, gado e armas, juntando-se a outros grupos até que dezenas se tornaram centenas e centenas se transformaram em milhares. Era o ano de 150 a.C. e os lusitanos estavam se rendendo a Roma. Havia 30.000 deles quando os soldados romanos informaram os chefes que os lusitanos deveriam se dividir em 3 grupos. Escolhidos por legionários e auxiliares, os grupos foram levados para locais fora da vista uns dos outros. Galba visitou o primeiro grupo, pedindo que entregassem as armas para mostrar suas intenções pacíficas. Os lusitanos obedeceram, mas logo observaram, apreensivos, os soldados romanos cavando uma trincheira ao redor deles. Os legionários então avançaram por entre as famílias lusitanas em pânico, capturando os homens em idade de lutar e matando-os imediatamente. Os demais foram condenados à escravidão. Ambos os outros grupos tribais foram tratados da mesma maneira. Em uma tentativa desesperada de escapar do massacre, apenas alguns conseguiram fugir. Galba ficou com quase todo o saque e deu apenas uma pequena quantia aos seus soldados.
Em Roma, o Senado ficou indignado com o comportamento desonroso de Galba, mas não conseguiu puni-lo devido à sua imensa riqueza. Entre os sobreviventes do massacre dos lusitanos por Galba estava Viriato, que jurou vingança contra Roma. Tornando-se um jovem líder, em 147 a.C., ele se juntou ao exército lusitano que invadiu a pacificada Turquetânia romana. No entanto, o legado Caio Vetílio respondeu vigorosamente, encurralando os lusitanos contra um rio. Desanimados, os lusitanos enviaram emissários com ramos de oliveira a Vetílio, repetindo seus apelos por terras mais férteis para se estabelecerem. Vetílio concordou com as exigências dos lusitanos, mas exigiu a entrega de suas armas. Viriato recusou, lembrando a tribo da traição de Galba. Suas palavras inspiraram os lusitanos, que o nomearam comandante do exército. Reunindo a cavalaria lusitana, Viriato liderou ataques fictícios contra as linhas romanas, confundindo os comandantes e permitindo que a infantaria lusitana escapasse. À noite, Viriato e a cavalaria se juntaram à infantaria. Vetílio os perseguiu, mas os legionários com armaduras pesadas não conseguiram alcançar os lusitanos armados levemente. Viriato manteve-se fora de alcance, atraindo os romanos até o vale do rio Barbesula. Quando a coluna romana se estendeu ao longo de uma passagem estreita, Viriato lançou sua armadilha, girou sua cavalaria e atacou pela frente, enquanto as tribos escondidas nas moitas desciam a encosta. Os lusitanos lançaram dardos e, em seguida, atacaram com espadas curtas e a mortal falcata, uma espada curva em forma de foice. Os romanos lutaram para escapar, mas não sem perder mais da metade de suas forças. Vetílio estava entre as 4.000 vítimas. Com a crescente reputação de Viriato, mais membros da tribo se juntaram a ele. Era um líder que nem mesmo os romanos conseguiam vencer. Viriato sempre dividia o saque de forma justa, até distribuindo sua própria parte entre seus guerreiros mais corajosos. Em uma história de seu casamento, Viriato não se impressionou com o ouro e a prata do seu sogro romanizado. Apoiou-se em sua lança, comeu pouco, ofereceu sacrifícios à maneira lusitana, e então ergueu sua noiva em seu cavalo e cavalgou para as colinas. Em 146 a.C., Viriato invadiu as terras férteis dos Carpetanos. Ao recuar perante as forças romanas maiores, ele voltou para atacar a coluna romana enfraquecida, infligindo baixas graves. Os romanos chamaram essa tática de finta e contra-ataque de concursar. No mesmo ano, Viriato derrotou outro exército romano ao redor do Monte Veneris, montanha Venus, atacou guarnições romanas na Espanha Central e capturou Segubriga. Viriato exibiu os estandartes romanos em todas as encostas. As vitórias de Roma na Quarta Guerra da Macedônia, 149-148 a.C., e na Terceira Guerra Púnica, 149-146 a.C., liberaram recursos adicionais para a campanha na Espanha. Em 145 a.C., o cônsul Fábio Máximo Emiliano, da famosa família Cipião, chegou à Espanha ulterior com 2 legiões inexperientes e aliados, totalizando 15.000 infantes e 2.000 cavaleiros. Fábio dedicou tempo a treinar suas tropas e limitou-se a pequenas escaramuças. Em 144 a.C., ele enfrentou Viriato diretamente, saindo vitorioso e incendiando 2 cidades. Quando Fábio foi substituído por Quinto Pompeu no ano seguinte, Viriato retomou sua série de vitórias, emboscando Quinto perto da montanha de Venus. Em 142 a.C., a sorte da guerra mudou novamente quando o irmão de Fábio, o cônsul Fábio Máximo Serviliano, trouxe 20.000 soldados e derrotou Viriato perto de Ipcochi. No confronto seguinte, Viriato reagiu com um de seus típicos contra-ataques, infligindo 3.000 baixas aos romanos. Contudo, desgastado, Viriato recuou da Espanha Central para a Lusitânia. Serviliano o seguiu e sitiou a cidade de Arizana. Viriato veio em socorro da cidade, prendendo os romanos em um desfiladeiro, mas oferecendo termos de paz. A única exigência de Viriato para Roma era que as fronteiras lusitanas fossem respeitadas e que os lusitanos se tornassem amigos do povo romano, Amicipoli Romani. Embora Serviliano aceitasse e o Senado ratificasse os termos, o orgulho romano dificultava perdoar um líder guerrilheiro que os havia humilhado. Os romanos provocaram os lusitanos até que a guerra recomeçou em 140 a.C. O irmão de Serviliano, cônsul Quinto Servilio Cipião, assumiu a campanha na Espanha ulterior e perseguiu Viriato através de Carpetânia, Lusitânia e pelas terras dos Bretões. A passagem das forças romanas foi marcada pela destruição. Quando Cipião foi reforçado por Popílio Lenas da Espanha Citerior, os lusitanos estavam prontos para implorar pela paz. Lenas estava disposto a concedê-la, mas apenas se os desertores romanos e todas as armas fossem entregues. Os romanos puniram os desertores à moda hispânica, cortando suas mãos direitas. Relutante em entregar as armas, Viriato escolheu 3 amigos próximos, Audax, Ditalco e Minuro, para negociar mais.
Viriato, que por anos havia enganado seus inimigos, falhou em reconhecer a traição entre os mais próximos. Após retornarem dos romanos, seus 3 amigos foram à tenda de Viriato à noite. Informando ao guarda que precisavam consultá-lo com urgência, 2 deles seguraram o adormecido Viriato enquanto o terceiro enfiava uma faca em suas costas. Quando o assassinato foi descoberto pela manhã, os seguidores de Viriato ficaram cheios de tristeza e raiva. Os 3 conspiradores fugiram para os romanos, esperando receber o restante do pagamento prometido. No entanto, foram informados de que Roma não pagava a traidores. De volta ao acampamento lusitano, o corpo de Viriato foi vestido com roupas ricas e cremado em uma pira funerária. Sacrifícios foram oferecidos, e os guerreiros correram e cavalgaram em torno da pira. Embora um guerreiro chamado Tântalo tenha tentado reverter a sorte dos lusitanos, sem Viriato, muitos se renderam a Lenas em 139 a.C. Felizmente, Lenas provou ser um homem de palavra, distribuindo terras para alguns e deportando outros para novas regiões. No entanto, a Lusitânia permaneceu livre do domínio romano até o reinado do Imperador Augusto, 27 a.C., 14 BC, quando a conquista de toda a Espanha foi concluída. E assim, Viriato, o destemido líder dos lusitanos, tornou-se uma lenda. De humilde pastor a guerreiro implacável, ele desafiou a poderosa Roma, inspirando seu povo com sua bravura e astúcia. Mesmo traído pelos que considerava amigos, Viriato permaneceu um símbolo de resistência e honra. Sua morte não foi o fim de sua luta, mas o início de uma lenda que perdura até hoje. Viriato é lembrado como o primeiro herói nacional de Portugal, um símbolo eterno de liberdade e coragem contra a opressão. Sua história continua a inspirar gerações, lembrando-nos do poder do espírito humano diante das adversidades. Até a próxima!